Eu aqui digo que ele fica em qualquer lugar. E quem vai ficar aqui me assessorando é minha secretária. Se você quiser ficar ali, mais pro fim da mesa, você fica. E eu vou estar obedecendo a lei, que a lei fala a direita. Aqui é a direita. Mas quem vai ficar do meu lado é a minha secretária. E aqui quem manda sou eu. Você é uma parte, advogado é uma parte. Eles são jurados. Combinado? Você já publicou demais essa semana. Pelo amor de Deus, colabora, a sociedade precisa disso. E você está aqui para representar a sociedade. Você está aqui para causar confusão, para ficar aqui quase sentado no meu colo. Pelo amor de Deus, doutor Márcio. Posso falar agora? Não. Posso falar agora? Você vai me bater? Não. É cada vez que você se aproxima, você vai fazer o quê? De maneira alguma, posso falar? Posso falar? Falar você pode. Dá licença que eu preciso de uma maneira. Eu tenho problema de que o aluno doutor me dê licença. Então, se afaste de mim. Posso falar agora? Se afaste de mim, doutor. Eu preciso me Posso sentar. falar agora? Fica à vontade aqui. Eu não quero essa cadeira, eu pego Mas essa. fica à vontade, eu vou falar. Posso falar agora? Posso falar? Eu tenho que ouvir as pessoas também. Você pode falar, mas se afaste. Ele fala embaixo. Com educação, reeducação. Eu estou sendo educada. Quem está falando, fazendo esse delito ao lado do outro, é você. Posso falar agora? Você pode falar se você deixar eu me sentar. Não. Eu não sou obrigada a ficar em pé de ouvir, não. Dá licença. Cadê? Posso falar agora? Posso falar agora? Doutora Bruna, a senhora é juíza, mas a senhora deve pedir. Eu não vou deixar você falar enquanto eu não me sentar. Então dá licença. Eu registro o seguinte, senhores. A juíza, assim como qualquer servidor público, deve obedecer a lei. E a lei complementar 75/93, artigo 18, inciso 1º, bem como a lei 8.625/93, artigo 41, inciso 11, mas não apenas isso, senhores. A ADI 4768 determina que o promotor de justiça deve sentar à direita do juiz imediatamente a sua direita. Não é prerrogativa minha, do Márcio, Antônio, é do cargo do promotor de justiça. Não eu que inventei a lei, a juíza deve obedecer a lei, ele não obedecer a lei. Com a humanidade. Aliás, além disso, também determina a lei da magistratura o respeito, a educação, a lisura com o Ministério Público. Parece que também a justiça conhece, que o MP não é apenas parte do fiscal do cumprimento da ordenamento jurídico. Então, sem esses princípios serem observados, ou não terá sanção do júri, ou não obedecerá a lei. Ou então eu vou fazer uma reclamação ao STF, para descobrir o STF. É isso. ADI 4768, tá bom? Queria registrar também que eu estou solicitando que você submeta por grave essa minha fala, porque, inclusive, para poder tratar, deliberar sobre qualquer coisa em relação ao júri, deve ser gravada a sessão, e não o magistrado, fazer magistrado, abordar qualquer assunto de maneira ríspida, sem ter mesmo até boa educação. Creio que isso não seja o caminho mais adequado, tá bom? Não estou também aqui, senhor, estou mutuando nada. Eu também esclareceria isso ao passo, com mais devagar, com os iniciais do júri, mas que os senhores saibam dos jurados. Trabalho aqui na Comar há quase 5 anos, nunca faltei uma audiência, nunca faltei no júri, nunca apresentei um atestado médico, sequer, se inclusive a direito da pessoa, sempre participei de todos os atos que fui convocado. Quero destacar a vocês o seguinte: estava em 12 de férias e depois só veio plantão. Antes, inclusive, de entrar de férias, a senhora aqui achou uma testemunha, não tem o servidor humilde, esteve na promotoria. Trabalhei por mais de 15 horas por dia, durante várias semanas, para conduzir as ações do Ministério Público. E, durante o pouso de férias, senhores, eu creio que a magistrada, o secretário judicial, os servidores do Ministério Público, eu sou mais um, nós determinamos que a pessoa tenha realmente um período de descanso, que ela não tenha acesso ao processo. Se o senhor é professor e dá aula durante o ano todo, durante suas férias de 10 dias, você não vai conversar com o professor da escola, com o diretor da escola, não vai olhar pauta de aula. Então é natural que uma pessoa de férias de folga não tenha a obrigação de acompanhar a tramitação do processo do PJE. Ocorre que o juiz determinou a sessão do júri para uma data, no dia que eu voltei de férias, 8 horas da manhã. Perguntou ao senhor, doutor, como eu iria realizar um júri às 8 horas da manhã, sem ler o processo? Então, deveria, então, o promotor de justiça ler o processo durante sua folga, no sábado e no domingo, como já fiz várias e várias vezes. A comunicação das minhas férias foi, inclusive, informada ao senhor Romildo, o último dia que eu exerci minha função aqui na comarca, antes das férias. Romildo, vou entrar de férias, voltando em maio. A comunicação com a doutora, ela é
pleno, ela tem acesso ao meu telefone, eu também tenho dela, dele informar assim que ela achasse pertinente, né? Resolveu não fazer, não te respeita. Ocorre que eu não me senti preparado para fazer o júri, no qual eu fui intimado, avisado, na verdade, fui intimado, no dia da realização dele, na verdade, após ele ser iniciado. Eu creio que não é brincadeira, uma pessoa foi uma vítima, perdeu a vida, foi quase lesionada, e isso é o júri, né? Ou alguém morreu, ou alguém quase morreu, tem a família do réu de um lado, tem a família da vítima de outro. Não faço o meu trabalho sem qualidade, sem acessar diretamente o processo, sem ler com calma. Então eu creio que o dever de humanidade e respeito ele é devido ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao policial militar, e na verdade a qualquer cidadão. E essa condição eu não vou tolerar como promotor de justiça, sendo eu que sou qualquer desrespeito. Nem a lei e nem a minha pessoa. Portanto, essa norma determina que o promotor de justiça está à direita do juiz. Imediatamente à direita, senhores. O que é isso? Ao lado. E no mesmo plano, a lei tem que ser cumprida. Se a juíza não cumpre a lei e me cabe fiscalizar o cumprimento dessa lei, e eu não faço nada, eu me torno omisso. Eu não sou omisso. Nunca fui e nunca serei. E a minha guarida é a norma, a lei. E a lei, não apenas a lei, mas o Supremo Tribunal Federal determinou exatamente isso numa ação direta de constitucionalidade. Então, para que isso seja revisto, apenas o Supremo Tribunal Federal poderá fazê-lo. Quem disse isso? Doutor Márcio? Não. A Constituição Federal do Brasil. E é lamentável que a magistrada não tenha a preocupação de ler a decisão do Supremo, que serão cumpridas. Onde o promotor serão cumpridas. Porque é isso que nós fazemos. Cumprimos a lei e as normas constitucionais e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, ou a DI com essa coisa vai ser cumprida, ou não terá júri. Não por minha causa. Estou aqui para fazer o júri. Estive aqui ontem também. Não tive que ir para segunda-feira porque eu não tinha conhecimento. Ninguém, senhores, como prever adivinhar o futuro. E eu, de férias, de folga, não tenho obrigação de acompanhar telefone institucional. Se eu assim o fizesse, que férias seria isso? Quem que está de férias é que acompanha o trabalho, senhores? Quando eu trabalho 10, 12, 15, 18 horas por dia. Quando eu estou de férias. Até porque a ação fundamental da gente exige isso. Né? Então a gente lamenta a atitude de desrespeito, não vou tolerar isso. Seja por parte de quem quer que seja, não importa se é juiz, se é outro promotor, colega meu, se é advogado, por simples razão de tratar todo mundo com respeito, gentileza e humanidade. Tudo bem, senhores? Então, o doutor Caio está sendo testemunha disso, a doutora Bruna quiser conduzir o júri, ela vai conduzir de acordo com o que a lei determina, com o que o STF determina. A doutora Bruna não tem hierarquia sobre o Ministério Público, o juiz não tem hierarquia sobre o Ministério Público, e vice-versa. O promotor não tem hierarquia sobre o advogado, e vice-versa. Além disso, a própria lei orgânica da magistratura determina que o juiz deve tratar todo mundo com humanidade e respeito. Todo mundo com humanidade e respeito. E o Ministério Público, ele atua não apenas como parte, mas como fiscal da lei. Quem disse isso, doutor Márcio? Não, o Código de Processo Penal. Inclusive, essa função ministerial ela é destacada exatamente na DI 4768. O Ministério Público é parte, mas também fiscal da lei. Jamais se interessará o Ministério Público condenar alguém que é inocente. Jamais, de maneira alguma. Jamais interessará o Ministério Público, que é o que representa, descumprir a lei ou a norma jurídica. Mas tem que buscar a justiça. E a prerrogativa, senhores, é quem me conhece, né? Sei que está Adelaide, mas sou cristão. Quem me conhece sabe que eu procuro ser simples, não tenho apego ao cargo. Eu peço a Deus para que eu não tenha qualquer tipo de vaidade. Peço a Deus sabedoria, peço a Deus saúde, para ajudar as pessoas, porque eu sou servidor público. Agora, enquanto servidor público, se eu não defendo, não eu me inventei, está na norma, as prerrogativas dadas ao cargo que eu ocupo, que se foram dadas pelo Constituinte, tem uma razão de ser. Então, se enquanto profissional, se eu não providencio para que essas prerrogativas sejam cumpridas, não é a pessoa máxima, mas sim um cargo, então, eu estaria sendo um profissional omisso, estaria cometendo inclusive um crime, artigo 319 do Código Penal, prevaricação. Então, se eu estou fazendo alguma coisa errada, estou aqui para responder pelo meu erro. Mas eu faço com serenidade, porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E eu cumpro as normas jurídicas. E assim, continuarei sentado aqui no local que ele determina, que a Constituição determina, que o STF determina. E, se a doutora Branca sentar ao meu lado, né, eu vou pedir para constar em ato, pedir para gravar, está sendo gravado, mas já tenho isso a dizer, e vou fazer uma reclamação ao STF. O júri vai acontecer, posso sentar ali, posso sentar aqui, mas vou fazer. Bom dia,
estou falando. Olha, tá vendo? Por isso que eu estou falando, doutor. Consegue mais pra lá um Consigo, pouco, doutor. doutor Márcio? Estou começando aqui antes, né? Só que chegou. Bom dia, gente. Eu peço desculpas pela situação criada aqui pela promotoria. Infelizmente, não vai dar para prosseguir com o julgamento, como vocês viram, com essa atitude, destratando a minha funcionária, primeiramente, depois destratando a magistrada, presidente do júri, me impedindo de sentar na minha cadeira, né, praticamente querendo... Vocês estão vendo, né? Então, assim, isso tudo, gente, não precisa se preocupar. Tudo vai ser Com licença, a corredoria, né? A gente está vendo até que tem elementos de violência de gênero aqui, porque enquanto os juízes da Roma foram homens, tudo andava muito bem. Então, está muito claro, né, para todo mundo. Então, por conta disso, dessa atitude desrespeitosa, né, afrontosa, não há condições da presidente da sessão, por ordem, de ter o andamento dos trabalhos de uma forma pacífica, já que uma das partes não colabora, tem sido desrespeitoso. Peço desculpas, isso tudo vai constar em ata e a gente, infelizmente, vai precisar redesignar a sessão, certo? Obrigada a todos que compareceram. 3 partes de fazer o júri, tá bom? Lamento muito ser interrompido totalmente dentro da identificação para falar que a pessoa pode ter, né? Um pouco de oportunidade das pessoas, né? Estamos aqui e vamos aguardar. Se não tiver um júri, né? Não daremos. Muito obrigado, pessoal.